Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje dia 9 de novembro, segunda-feira, a igreja celebra o dia da dedicação da Basílica de Latrão. Aí vamos ver um pouquinho da história sobre esta basílica. Lembramos então, a basílica ali, o Palácio do Latrão, era propriedade da família imperial, tornou-se no século IV habitação particular do Papa. A basílica adjacente, dedicada ao Divino Salvador, foi a primeira catedral do mundo. Aí se celebravam especialmente os batismos na noite de Páscoa. E mais tarde dedicada também aos dois santos, João e Batista, e evangelistas. Foi para muito tempo considerada a Igreja Mãe de Roma, e nela se realizaram as sessões de 5 grandes concílios ecumênicos. E aí nós temos então grande história sobre a Basílica do Latrão. Essa é a pequena introdução então que temos de toda a história que nós podemos então aí estudarmos e revermos tudo isso e ver o quanto é bonito e importante para nós. Por isso que hoje a igreja então celebra aí a Basílica do Latrão. E com isso também Jesus no Evangelho, ele vem falar sobre o templo. Por isso o Evangelho de hoje é de São João, capítulo 2, versículos 13 a 22. Jesus vai até o templo e ele lá depara com cambistas que estavam vendendo lá ovelhas, bois, pombas e fazendo do lugar que era para ter sempre respeito e o lugar sagrado, fazendo lá um lugar de comércio. E aí Jesus tem que agir de uma maneira firme. Ele faz um chicote de cordas e expulsa os vendedores do templo, dizendo para eles: tirai isso daqui e não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. E aí então Jesus mostra que é preciso ter um grande carinho e respeito para com aquilo que é sagrado. Então a casa do Pai, o templo, é o lugar sagrado, o lugar onde exige respeito, carinho, amor e não querer tirar proveito para si mesmo, como estavam lá os cambistas fazendo do templo o lugar de comércio para se beneficiar a si mesmo. Então, ali certamente Jesus queria ensinar, além do respeito pelo templo, também dizer para eles que é preciso ter consciência e saber então zelar por aquilo que é sagrado. E com isso então também queria mostrar os valores que a vida sempre está em primeiro lugar, no sentido de que é preciso que os nossos interesses pessoais, particulares, não sejam ali colocados em primeiro lugar, porque Jesus viu isso nos cambistas. Eles pensavam em si, então eles tinham os interesses deles pessoais, particulares, e aí, independente se lá era o templo que devia ser lugar sagrado e respeitado, eles não estavam nem aí e queriam só pensar nos seus interesses pessoais. Mas da maneira que Jesus agiu, firme e de uma maneira grosseira, podemos dizer, mas era preciso agir daquela maneira para que ele mostrasse que a pessoa dele é pessoa de autoridade. Ele veio para colocar ordem no mundo, ordem na casa ali do Pai. Então, Jesus pega firme com eles e aí vai falando para eles que eles saiam dali
e ele, a pessoa de Jesus, mostrando que ele é o grande exemplo no mundo, e com isso então Jesus mostra que vou destruir esse templo e em 3 dias o levantarei. E aí eles, não compreendendo nada, ali os judeus falaram de uma forma que estivessem caçoando de Jesus, mas gastamos nós 46 anos para construir o santuário, e aí o Senhor diz que vai construir só em 3 dias? E aí que Jesus fala para eles que o templo que Jesus se refere ali, da pessoa dele, é o templo que é o seu corpo. Ou seja, Jesus sabia da missão que o Pai tinha confiado para ele, saberia que teria depois a morte cruel, morte de cruz, mas iria ressuscitar no 3º dia. E aí então, Jesus, já sabendo de tudo isso, já mostra para eles que o templo da pessoa dele, que é o seu corpo, vai então ali ser destruído, entre aspas, morto, mas se levantará no 3º dia. E com isso então Jesus mostra que é preciso confiar na pessoa dele, e tudo aquilo que está escrito na Escritura, na sua palavra, é preciso que aprendamos e levemos com seriedade a nossa vida todos os dias, em todo momento, com amor e com carinho. Portanto, a palavra de Deus de hoje, então, Jesus nos ensina para que também tomemos sempre o grande cuidado conosco. E aí na minha vida, como que eu estou vivendo será? Às vezes eu não estou lá usando o templo diretamente em benefício meu, mas como que está a minha vida no sentido ali de viver bem no dia a dia? Será que às vezes não busco só interesse pessoal para mim e deixo de ir ao templo, deixo de ir para a igreja, rezar, agradecer a Deus, que é o que acontece muito com muitas pessoas, infelizmente, que vivem aquilo que o mundo quer, que é capitalismo, coisas de agora, e somente pensar na vida aqui e esquecer de se preparar para poder merecer chegar à vida eterna. Então tomemos sempre o grande cuidado e façamos do templo, que é a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, o lugar aonde possamos sempre estar em comunhão com o Senhor, ouvindo a sua palavra, se alimentando da Eucaristia e tendo todo o zelo, cuidado, carinho e respeito para com o templo ali que é sagrado. E que o Senhor não precise nunca chamar a nossa atenção, como chamou lá para aqueles cambistas, por causa de estarem desrespeitando o lugar que é sagrado e precisa e merece todo carinho e respeito para mostrarmos que realmente amamos a Deus. Portanto, que o Evangelho de hoje nos enriqueça e nos ajude sempre a pensar bem e não cair na tentação do capitalismo, das coisas de estar querendo pensar só em comercializar isso e aquilo e esquecer de trabalhar mais em prol do reino de Deus e sermos perseverantes e dar a Deus os bons frutos que Ele espera de nós com carinho e com amor todos os dias em nossa vida. Que a graça e a bênção de Deus nos ajude a ser firme, perseverante e zelemos do templo para poder então sermos verdadeiros filhos e filhas amados de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima, abençoada semana. Fiquem todos com Deus.